porque a vontade de Deus é que o homem seja salvo, a vontade de Deus é que nenhum homem se perca. Portanto, amado ouvinte, a mensagem do Evangelho é chamado de boas novas, boas notícias da parte de Deus, que não incluiu os gentios dessa salvação. Antes, quando chamou Abraão e lhe fez promessa, nos incluiu em tão grande beneficência. Nós que estávamos longe não perguntávamos por Deus. Oséias escreve a um povo que não perguntava por mim, disse Deus: eis-me aqui. Se revelou através do Evangelho da Graça. Quando Paulo manifestou a sua mensagem, ele a trouxe até os gentios, para que resplandecesse a luz da palavra e nós viéssemos crer por fé, como Deus, o próprio Jesus disse a Tomé: Tomé, bem-aventurados são aqueles que hão de crer sem ver. Mas Paulo pergunta: como hão de crer se não ouvirem? Paulo pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Aí Paulo diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quem sabe nessa tarde onde você está, quem sabe se você ouve esta palavra, mesmo de longe ou de perto, não pode ser gerado no seu coração a fé pelo ouvir, como disse, aleluia, o apóstolo Paulo em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, a fé salvadora, a fé que é um dom de Deus, a fé graciosa, a fé salvadora, a fé que é a certeza das coisas que não se vê, convicção dos fatos que se espera. Deus tem um plano na sua vida, creia, amado ouvinte, porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Esse é o tempo aceitável, é o tempo de sobremodo oportuno. A Bíblia diz: olhando em volta de nós, só a escuridão, as trevas, aleluia, avança graduativamente. Mas o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista está dizendo: olha, somente em Deus está o socorro, a saída é para cima. Quando o salmista, ele fala que o socorro vem do Senhor, e quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, ele não estava encerrando a sua mensagem no contexto das guerras travadas em Israel, onde dos montes tinha uma visão melhor para o vale, onde a guerra se travava, onde aqueles que estavam nos montes tinham um poder maior. Mas o salmista está dizendo: olha, eleva os meus olhos para os poderosos da terra, eleva os meus olhos para os que presidem, eleva os meus olhos para os que estão em eminência, eleva os meus olhos para aqueles que estão no poder. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Porque a Bíblia diz: olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra, porque sou Deus e não há outro. Não há outro nome pelo qual pudéssemos anunciar nessa tarde para trazer esperança para o teu coração. Diz a Bíblia que Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança, é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A Bíblia diz: não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o nome que nos foi dado como nome e que foi hasteado como pendão de esperança para todos os povos, como aquele que venceu a morte, porque antes dele nem os profetas, nem os sacerdotes, nem os juízes, nem os reis da terra, por mais que fora glorioso o seu ministério, mas puderam ter vitória sobre a morte. Mas vindo Jesus Cristo, a venceu. Em Apocalipse ele diz assim: este fui morto, mas tenho as chaves do inferno e da morte. Jesus está dizendo: eu tenho um governo, um império sobre o inferno e a morte. Mas Paulo ainda zomba, aleluia, da morte, dizendo: onde está o morto, o teu aguilhão? Onde está o sepultura, a tua vitória? Portanto, o evangelho da reconciliação é a manifestação da graça salvadora, que trouxe vida onde havia mortos, que trouxe luz onde havia trevas, que trouxe esperança a um povo que estava em cinza, sem esperança. Jesus é a coroa da glória futura para aqueles que nessa tarde creem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um plano na sua vida, amado ouvinte, não durma, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus: levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia, fim dos séculos, estamos dentro da reta final, estamos nos aproximando, aleluia, de tudo quanto o Senhor predisse, aleluia, profeticamente, pelas escrituras. Estamos dentro da realidade, olhando para a humanidade, olhando para a terra, olhando para em torno de todos os continentes do mundo. Vemos que a guerra assola, vemos, aleluia, que a iniquidade se multiplica, vemos que as catástrofes
males naturais, aleluia, têm assolado. Vemos que as pestes têm se propagado. Vemos que as coisas fogem do controle. Mas olhamos para Deus e vemos que o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amado ouvinte, o evangelho não é de difícil compreensão, não é de difícil interpretação. Antes, a mensagem da cruz é as boas novas que alcança a todos os homens, tanto sábio como ignorante. Aleluia, todos os homens estão incluídos na graça salvadora do nosso Deus. É somente reconhecer princípios que Deus estabelece, que são imutáveis. Primeiramente, o homem deve reconhecer que é um pecador. Se ele não reconhece isso, jamais ele pode recorrer a Deus como o seu socorro. Pois Jesus Cristo chama três pessoas para vir a Ele, três tipos de pessoas. Em primeiro lugar, Ele chama o que ouve, dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, conhecerei ele comigo. Jesus chama para eles aqueles que têm sede, dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba de graça da lei da fonte da água da vida. Ainda em Apocalipse ele escreve essa mensagem como único apelo aos homens, dizendo: a fim de todas as coisas, quem tem sede, venha e beba. Mas ele escreve ainda em Mateus 11:28, dizendo: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É preciso vir a Cristo, porque Ele já deixou a sua glória, Ele já deixou o seu trono de glória, aleluia, sendo Deus, se fez homem, da filha da mulher, em tudo semelhante aos homens, com exceção do pecado, abraçou o sofrimento, entre dois salteadores aboliu o véu de separação, para que possamos ter acesso a Deus gratuitamente. Não é pelos méritos, não é pelas nossas obras, não é pela nossa justiça, unicamente pela fé, pela graça sois salvo, graça a favor não merecido, mediante a fé. Fé vem de Deus, e a Bíblia diz: não vem de vós, é uma dádiva de Deus, é o dom gratuito, porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. Deus tem um plano na sua vida nessa tarde, creia, amado ouvinte, porque a mensagem da cruz é para que o homem possa compreender perfeitamente, para assim ele, entendendo, possa ser salvo no dia do Senhor. Primeiro é preciso que o homem reconheça que é um pecador. A Bíblia diz, a palavra de Deus, que todos pecaram e se distanciaram da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Quando o homem nascido da semente adâmica, ele trouxe consigo a sua natureza pecaminosa. Logo a morte, se aproveitando do pecado, levou os homens à morte, e assim a morte reinou desde Adão por sobre os homens, por consequência de se oportunar da transgressão humana e levar os homens para distante de Deus. Mas, amado ouvinte, nessa tarde a mensagem da cruz é trazendo vida e trazendo boas novas. Primeiro anuncia, aleluia, que todos pecaram. Quando o homem olha para a transgressão de outro homem, quando o homem diz assim: olha, eu já tenho a minha religião, eu não matei, não roubei, é preciso ir para a lei dos crentes, ou aceitar, aleluia, a fé cristã, aqueles que estão no seu, aleluia, declívio moral e espiritual. Aí ele vai olhar para aqueles que estão nas drogas, no assassinato, na violência, na bebedeira, na prostituição, na maledicência. Ele vai olhar para o homem decaído na sua transgressão. Mas, amado ouvinte, quando ele olha para esse foco, ou seja, quando ele focaliza esta realidade do homem, então ele se vai auto-justificar através de uma religião, do cidadão pacato que ele é, aleluia, de um pai de família. Ele vai dizer assim: eu não preciso, porque certamente essa casta necessitará, mas eu sou um cidadão. Mas, amado ouvinte, quando ele olha para Deus, quando ele olha para a grandeza do Senhor, aí então ele vai entender que diante de Deus todos pecaram. Quando o homem não peca de uma forma, ele peca de outra. E a Bíblia diz, a palavra de Deus, que até mesmo, aleluia, o homem deixar de fazer o bem comete pecado. E a Bíblia diz que os mentirosos são filhos do diabo e vão para o inferno. Amado ouvinte, não há quem escape perante o juízo do nosso Deus. Mas Deus providenciou um advogado fiel, Deus providenciou um mediador, Deus providenciou o sacerdote eterno, Deus providenciou, aleluia, aquele que pelo seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Mas é preciso o homem considerar-se a si mesmo um pecador perante Deus, aleluia, porque senão ele não pode receber o perdão dos seus pecados.
A Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, fazemos Deus de mentiroso, sua verdade não há em nós, não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, João capítulo 8, 1 de João, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amado ouvinte, é bem verdade que os homens, aleluia, cada um se desviou pelo seu caminho próprio que escolheu. Uns foram até o fim do túnel escuro para a prática da iniquidade, outros foram ao meio do túnel, outros ficaram apenas na entrada, mas todos se desviaram de Deus. E eles não têm prazer de olhar para cima, porque a sua esperança está na terra que há de perecer. Mas quando a mensagem da cruz convida o homem para olhar para cima, é dizendo para você nessa tarde: há uma esperança para você, há uma esperança gloriosa para você que ouve, há uma esperança, porque a tua história não vai morrer aqui na terra. Aquele que fez a sua imagem e semelhança fez a você, Ele não vai deixar você perecer semelhante aos animais, porque a Bíblia diz que Deus criou os animais segundo a sua espécie. Há milhares delas, aleluia, de espécie, até mesmo aquelas que os homens não descobriram, aleluia. Mas ao homem Deus fez a sua imagem e semelhança, e o dotou de um conhecimento tremendo, e desenvolveu no seu coração, aleluia, uma fé suficiente para manter-se em comunhão com Deus, aleluia, sentir a sua glória, aleluia, desenvolver tal comunhão que possa sentir a sua presença e se alegrar da fé do que Deus, aleluia, existe e é galardoador dos que o busca. Deus essa tarde tem um plano na sua vida. Creia, amado ouvinte, aleluia. Porque o homem se distanciou de Deus, ele ficou impossibilitado dessa comunhão, distanciou-se e fez da terra o seu lugar eterno. Mas, amados, a Bíblia diz, Pedro disse que o mundo da época de Noé foi destruído com o dilúvio, porque as águas, aleluia, do dilúvio demoliram, destruíram toda a terra, toda a criação, todo ser vivente. Mas Pedro disse: mas o mundo e as suas obras que existem no tempo presente estão reservados como tesouro para o fogo, de sorte, aleluia, que não pode o homem pôr a sua esperança nas coisas concernentes a esse reino. Mas, amado ouvinte, Deus já tem preparado pela sua palavra novos céus, nova terra, onde habita a justiça. E se você crê, amado ouvinte, você não perecerá. Em primeiro lugar, o evangelho é de fácil interpretação, porque o homem sabe que em si mesmo é um pecador. Ele pode se auto-justificar diante de outro homem, ele pode se achar perfeito diante de um pecador pior do que ele, mas perante Deus, ele sabe que é um pecador, e ele tem que bater no peito e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, que sou homem pecador, porque todos pecaram e se afastaram da glória de Deus. Mas, amado ouvinte, as boas notícias que o evangelho traz, aleluia, é que Deus aceita o homem como o homem é, aleluia. Para isso, ele olhando para a terra e não viu sequer um que ele pudesse levantar como justiça para todos os homens, tirou do seu santuário, como diz o salmista nos Salmos, aleluia, de número 20, que diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o Deus de Jacó te seja por habitação, do seu santuário te envia o socorro e te sustenha desde Sião. Ora, nós estávamos em angústia, a terra desolada, o homem em angústia, coberto de cinza, a sua alma perecia, ele não tinha quem recorrer, assim ele desfiava na sua esperança, não tinha para quem olhar. Os gentios eram guiados pelo escultor que fabricava as suas esculturas, feitas de toda sorte, aleluia, de matéria-prima, para que pudesse conduzir o homem a uma coisa sem esperança, para que trouxesse ao homem um alívio que não poderia sarar a sua alma. Mas vindo Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, se revelou não somente para o seu povo da aliança, não somente para os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, não somente para aqueles que foram privilegiados e foram aqueles que receberam a lei de Deus como conserto, não somente para esses, mas para os gentios que estavam longe, que foram chamados sem lei. Mesmo quando Abraão saiu da
sua terra e da sua parentela. A Bíblia diz: todos que são da fé são benditos com o crente de Abraão, porque sendo assim, Deus já deu promessa que os gentios seriam abençoados em Abraão. Vindo à plenitude dos tempos, Deus, aleluia, enviou o seu filho para cumprir a sua promessa, porque a Bíblia diz: passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Passa gerações, passa o homem em sua glória, aleluia, mas Deus, aleluia, cumprirá a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mandou o seu filho, porque a esperança é essa, que o homem não foi entregue à morte pelos seus pecados, de maneira nenhuma, porque Deus proveu em cada geração aqueles que creem. Há mais de 2000 anos a obra permanece inabalável, salvando cada geração daqueles que estão, aleluia, sendo conservados para Deus, há daqueles que dormiram na fé do Senhor. E a Bíblia diz, a palavra de Deus, o livro de Apocalipse, capítulo 7, aleluia, que João viu uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, os quais vieram de grande tribulação, aleluia. E quando se fala de grande tribulação, não está falando apenas daquilo que aconteceu na chamada da igreja primitiva, onde sofreram detritamente, aleluia, perseguição, mas se trata também do século presente, onde essa tribulação prolongada para arrancar você da fé salvadora tem, aleluia, combatido grandemente, mas seja fiel até a morte e Deus vai lhe dar a coroa da vida. Nessa tarde, amado ouvinte, quero dizer para você que o primeiro passo é o homem reconhecer que é um pecador. O segundo passo que o homem deve dar na sua vida, aleluia, como disse o salmista, que darei ao Senhor eu pelos todos os bens que o Senhor me tem feito. O que é que o homem pode oferecer no seu estado de pecado, na sua decadência espiritual? Quando Paulo e Silas estavam na prisão, aleluia, e Deus visitou aquele lugar com um grande terremoto, a Bíblia diz, a palavra de Deus, que o carceleiro, ele acordando, ele disse: senhores, com Paulo e Silas, o que é que eu devo fazer para ser salvo? O que é que eu devo fazer para salvar minha alma? Essa é a pergunta, aleluia, dos povos. Esta é a pergunta dos homens. Esta é, na realidade, um ensino distorcido, aleluia, das religiões sem sangue. Mas eu quero dizer para você, aleluia, que quando Paulo e Silas ouviram esta pergunta, então eles lhe disseram assim: acredite no Senhor Jesus Cristo e você será salvo com a sua família. Então Paulo estava dizendo: olha, o que você pode fazer, meu amigo carcereiro, o que você pode fazer se não acreditar naquele que fez? Acreditando no Senhor Jesus Cristo, você já está fazendo a obra que Deus quer que você faça. Porque quando Jesus Cristo respondeu àqueles que lhes perguntaram: que devemos fazer para executarmos as obras de Deus? Jesus disse assim: a obra de Deus é essa, que creais, aleluia, no único Deus e naquele que Ele enviou. Acreditar em Jesus Cristo é crer que Ele, aleluia, veio para esta missão, buscar e salvar os que se haviam perdido. Se o homem não se considera um pecador perdido, como ele vai recorrer a Deus? Deus não veio para os bastardos, para os fartos. Deus não veio para os sãs. Ele veio para os doentes. Ele veio para os que necessitam de médicos. Ele veio, na realidade, para aqueles que buscam nele o refúgio, aleluia, o socorro, a salvação da sua alma. E a Bíblia diz que Paulo disse a ele: acredite no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Em outras palavras, acredite naquele que já fez a obra por você. Acredite naquele que cumpriu todas as coisas. Acredite naquele que veio para esta missão na terra. Ele não veio para salvar-se a si mesmo. Ele não veio sofrer na cruz para se auto-salvar. Ele não venceu a morte para ele mesmo. Ele não morreu, aleluia, porque era necessário por ele mesmo para pagar seus próprios pecados, mas morreu, aleluia, uma necessidade de tirar o pecado do mundo, como disse João: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que João disse isso? Porque antes de Jesus Cristo, todos os sacrifícios e rituais que foram oferecidos na antiga aliança não puderam tirar pecado, não puderam remover a sentença destinada, apenas um paliativo,
ou uma expiação temporária. Vindo Jesus Cristo, aí João disse: esse tira o pecado da humanidade. Em uma só oração tirou os nossos pecados. Em um só oferecimento removeu a sentença. Em um só oferecimento nos aperfeiçoou para sempre. O Evangelho de Jesus Cristo é a glória de Deus revelada aos homens, para trazer para você o triunfo, e não mais você morrer no opróbrio, na cinza, no desprezo. Jesus Cristo tem para você, aleluia, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Nessa tarde creia, amado ouvinte, porque a glória dos gentios está em crer pelo ouvir da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Amado ouvinte, a glória de Deus é essa, que o homem creia sem ver sinal nenhum. Porque quando aquele centurião diz assim: olha, basta que o Senhor diga uma palavra e o meu criado será salvo. Não é necessário que o Senhor entre em minha casa. Ele poderia ter dito: Senhor, faz um sinal aí, ou vai lá e realiza um sinal diante do meu criado, e ele vai crer para ser sarado. Não, ele diz assim: olha, Senhor, não é nem necessário que você vá em minha casa, basta que o Senhor mande uma palavra. Manda com uma palavra, porque essa palavra, ela tem autoridade nos céus e na terra. Eu presido sobre os homens, aleluia, estou sob autoridade e tenho poder sobre os homens, aleluia. E digo a esse: vai, ele vai, outro vem, ele vem. E ele estava dizendo: Deus, tu és maior, porque tu comandas as hostes celestiais, e não há força, aleluia, do adversário que não esteja submissa debaixo da tua autoridade. Então manda uma palavra e assim se cumprirá. Amado ouvinte, eu quero dizer para você nessa tarde que você será bem-aventurado pelo ouvir da palavra de Deus. Em primeiro lugar, é preciso o homem reconhecer que é um pecador. Em segundo lugar, é preciso ele ouvir. Como é que você vai crer se você não ouvir? É necessário ouvir, amado ouvinte, porque ouvindo você se certificará da sua necessidade de um encontro com Deus. Ouvindo você se certificará da sua origem, porque todo homem se originou no pecado, da semente da transgressão, com exceção de Jesus Cristo, semente de Deus, que nunca conheceu o pecado. Mas os homens nasceram da semente do pecado e traz consigo a morte. O homem cheira a morte, mas Jesus Cristo tem vida. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando ele começa, aleluia, proclamar a sua mensagem, aleluia, no livro de João, que João reflete a glória do Senhor, dizendo: era o verbo que estava com Deus, se fez carne, habitou em nosso meio, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí Jesus vai falar em todo o livro de João, em mais de 32 passagens: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida, quem crê em mim tem vida eterna. Jesus veio falando da vida para o mundo de mortos espirituais. Jesus é a vida, louvado seja o nome do Senhor. Eu vim para que tenham vida. Ouvindo, você se certificará que Jesus tem vida. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 11: o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida. A vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. O homem pode ser dotado de uma religião, o homem pode fazer parte de uma denominação, o homem pode fazer parte de uma tradição religiosa desde a sua infância, mas se ele não tiver Jesus Cristo, não tem a vida. E Jesus Cristo é singular na vida do pecador. Jesus Cristo é o unigênito do Pai. Essa fé não é uma fé mista, mas é uma fé no único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o único que se deu a si mesmo para resgate dos nossos pecados quando estávamos mortos. Amado ouvinte, aleluia, creia no único Deus verdadeiro. A terceira, aleluia, mensagem, ou seja, a terceira manifestação do Evangelho de Jesus Cristo, é convictar o homem de que ele precisa fazer uma entrega voluntária do seu coração a Deus. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Apocalipse, capítulo de número 2, capítulo 3, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, com ele cearei ele comigo. A confissão é o apelo que o homem faz para que o Senhor comece a presidir a sua vida. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus, olha, está escrita assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo
e no teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Quando Jesus Cristo afirma dizendo assim: olha, quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do Pai que está no céu. Todo quanto me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai que está no céu. Amado ouvinte, se para a igreja primitiva, se para os apóstolos, se para os discípulos, era necessário ele fazer essa confissão diante dos apertos, diante das perseguições, diante da luta que os oprimia, para que eles viessem negar este nome, era necessário eles confessar. Muito mais é agora para o povo gentil confessar Jesus Cristo, aleluia, e segui-lo, porque Jesus disse: quem crê em mim, siga-me, aonde eu estiver estará também o meu servo. Confessar Jesus Cristo é não negá-lo com as suas práticas, mas confessar a ele é viver intensamente a fé que Deus nos deu, uma medida a mim e a você. Glorificado seja Deus. Amém. Confesse Jesus nessa tarde, e Ele há de fazer a obra na sua vida, porque não há outro que possa fazer. A obra de Deus é Ele que faz. Diz a Bíblia que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A obra é Deus quem faz na sua vida. Não há padre, não há pastor que possa fazer a obra na vida do pecador. Jesus é quem faz, se Ele achar lugar no seu coração, se você o confessar, se você o chamar para guiar a tua vida, porque a Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É Ele quem faz a obra. E nessa tarde eu convido você para confessar Jesus Cristo como o seu Senhor e o teu Salvador. Você de longe, também de perto, que ouve nessa tarde, creia que a mensagem da cruz é as boas novas no tempo da oportunidade. Isso porque você não pode garantir o amanhã. A vida é um dom de Deus, está nas mãos do Senhor, aleluia. A vida é de Deus e Ele nos deu essa vida. E amado ouvinte, nós não podemos dizer assim: olha, eu vou escolher o dia da minha partida. Mas a Bíblia diz assim, o autor aos Hebreus: ouvinte em tempo oportuno, socorrido no dia da salvação. Eis o dia da oportunidade, eis o dia da salvação. Esse é o dia de sobremodo oportuno. É o dia em que você pode dizer assim: hoje eu posso me achegar a Deus. Creia que Ele há de sustentar, se você o buscar nele nessa tarde. É Ele quem faz todas as coisas, é Ele quem faz sobressair a tua justiça, é Ele quem fez antecipadamente a propiciação pelos teus pecados, é Ele quem aboliu o véu de separação, é Ele quem preparou todas as coisas, e é Ele quem está aguardando a sua chegada para celebrar a grande vitória diante de Abraão, Isaac e Jacó, e Ele mesmo servindo a igreja que somará com os heróis da fé que tiveram a sua obra, aleluia, consumada na terra, mas estão aguardando a igreja do século 21, a igreja do tempo presente, confessar o seu nome, vencer o peso, aleluia, de um mundo hostil e da iniquidade que bate sobre a terra. Deus quer você vencedor. Confesse o seu nome nessa tarde e você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Amado ouvinte, a Bíblia diz que é já o fim de todas as coisas, e a maior batalha que se enfrenta não é tanto, amado ouvinte, as corrupções que assolam a terra, não é tanto, na realidade, os malefícios que estão por toda parte da humanidade, mas é romper em fé nos dias difíceis, onde o mundo, aleluia, virtual, ele envolve o homem de tal forma que ele perde a perspectiva de um mundo espiritual. O mundo virtual não pode tragar o mundo espiritual daqueles que creem em Jesus Cristo. Eles precisam conservar sua fé santa para o dia do Senhor. Porque quando Paulo disse assim: olha, completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, a coroa da justiça está guardada para mim. Ele disse: não somente para mim, mas a todos quanto amam a volta de Jesus Cristo. Ele disse: a todos quanto conserva a coroa, a fé que Deus te deu, conserva ela, porque daqui a pouco Jesus vem, e Ele quer você militando conforme essa fé que o Senhor distribuiu. Porque por menor que seja a sua fé, ou seja, por pequena que seja essa medida que o Senhor distribuiu, Ele a deu para que você por ela possa vencer o mundo.
A Bíblia diz: essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Pela fé muitos fizeram grandes obras, pela fé muitos realizaram grandes conquistas. Pela fé os homens de Deus no passado restaram os mortos, aleluia, curaram os enfermos, e sem tratar dos que foram chamados heróis da fé. Mas a fé que Deus lhe deu hoje, seu pecado, de você vencer a carne e de você não negar Jesus Cristo diante do mundo virtual que chama você para o acômodo e para se esquecer de Deus. Lembre-se do mundo espiritual, porque essa terra, aleluia, há de ser queimada pelo fogo, mas novos céus e nova terra da parte de Deus há de vir, e todos quanto creem no nome de Jesus Cristo não perecerão eternamente. Deus tem um plano na sua vida nessa tarde. Você que está do seu lado e longe também de perto, creia. É tempo de levantar a cabeça, porque a Bíblia diz: levantar as vossas cabeças, porque está perto a vossa redenção. Está perto. Deus tem um plano na sua vida. Eu convido você para confessar Jesus como teu Senhor e teu Salvador, porque confessá-lo não é apenas, amado, fazer uma recitação ou porque eu estou mandando, mas se você sente que Deus, aleluia, deve ser glorificado. Lembre-se que a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Todos quanto honram a Deus são aqueles que nesse século presente, no mundo que a Bíblia diz que Deus deu aos filhos dos homens, confessam Ele, vivem para Ele. Esse sim valorizar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas quando você não quer saber, quando você diz assim: eu vou após a minha própria religião, eu vou após a minha própria tradição religiosa, a Bíblia diz: aquele que te guia te engana, você morrerá. Aleluia. As missas de sétimo dia não vão remover a sua sentença, nem as velas acendidas vão iluminar o seu caminho. É tradição morta dos homens, que não pode tirar o homem jamais, aleluia, da sua sentença, nem trazê-lo para a glória de Deus. Mas a mensagem da cruz traz para o homem o seguinte ensinamento. Jesus disse assim: eu sou a luz que vi ao mundo, para que todo aquele que me segue não morra em trevas. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que aquele que dorme em Cristo aguardarão, porque a Bíblia diz: primeiro ressuscitarão e depois os vivos serão arrebatados. A mensagem da cruz traz para o homem o relevo espiritual, traz para o homem, aleluia, algo glorioso, traz para o homem, aleluia, algo que o coloca, aleluia, em um lugar muito alto, ao invés de uma tradição morta que mata o homem nas suas ofensas, e ele não sabe para onde vai. Depois de 40 anos dentro de uma tradição religiosa, ele diz assim: manda rezar uma missa por mim, e não vai mais ter jeito. Mas nessa tarde Jesus Cristo tem um plano na sua vida. Levante-se e ande, diz a Bíblia, porque não será que o teu descanso. É tempo de levantar-se e olhar para cima, de onde vem o socorro. Amado ouvinte, você que escolhe, quer morrer ou quer viver, quer Jesus Cristo para a vida eterna, porque não há meio termo, não há purgatório, só existe céus ou inferno, trevas ou luz, salvação, perdição, caminho largo, caminho estreito. Aleluia. Deus tem um plano na sua vida. Diga assim comigo, você que recebeu nessa tarde a palavra de Deus. Nós estamos encerrando a mensagem da cruz. Diga assim comigo, você de longe, também de perto, que ouviu a palavra de Deus. Diga assim comigo, se você compreendeu: Senhor Jesus, eu creio que morresse na cruz para me salvar. Entrego a Ti a minha vida, Te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Você que está ouvindo de longe, também de perto, na sua casa, você aqui na praça, na sua calçada, confesse, deixa que Deus faz a obra. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que morresse na cruz para me salvar. Eu entrego a Ti a minha vida, Te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Nós fazemos parte da Igreja Vale da Bênção. Convidamos você para 7h30 da noite estar conosco na Cristóvão Colombo 714. Deus tem uma obra, ali estaremos louvando a Deus e orando por você que tem ouvido nessa tarde a mensagem da cruz. Amado ouvinte, esse evangelho é o apelo da parte de Deus que fazemos
para que você, amado, não pereça, não seja, aleluia, levado pelo engano da religião, de uma tradição religiosa, mas creia em Jesus Cristo e você será salvo com sua família. Vou fazer o último apelo. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que morresse na cruz para me salvar. Eu entrego a Ti a minha vida e Te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. E que Deus abençoe você nessa tarde com a sua família, em nome de Jesus. Vida é Jesus. Se estais em trevas, no vale da sombra da morte, se estais fraquinho, tristonho, sozinho e sem sorte, venha se lavar no sangue, algo vai lhe acontecer. Vida nova toma conta de você. No sangue tem vida, da vida que esteja